E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo. Então tá bom. Chovendo pra caramba. Nossa, aqui tá chovendo demais. Aqui também tá, aqui em casa, viu? Tá bom. Semana que vem as nossas atividades que vão equivaler ao oficial 1, né? Então, semana que vem a gente deve fazer no horário da aula, né? Eu vou postar a atividade lá no portal para a gente poder fazer. Vocês já viram, receber e-mail, como é que vai funcionar tudo direitinho já, né? O professor de segunda e terça também já deve ter explicado para vocês. Professor, eu não entendi direito, não. Porque Sim. eu só tenho aula quarta Diga. E sexta. Ah, tá. Como é que vai funcionar? Vou te explicar. Vai ser o seguinte. Cada professor de cada matéria, ele vai fazer o seguinte, ele vai postar no horário da aula dele, 7 horas, a avaliação no AVA, né? Como a nossa disciplina, se eu não me engano, eu acho que ela vai estar no 8º encontro, se eu não me engano, a prova, tá? Ou seja, a unidade 2, sessão 4, apesar que nós não chegamos lá ainda não, mas não tem problema não, ela vai estar lá. Mas eu aviso para vocês no grupo onde que ela vai estar direitinho. E aí eu vou postar às 7 horas da quarta-feira. Vocês têm até 7 horas da quinta-feira, 7 horas da noite, para poder fazer. Então, vocês têm 24 horas para poder fazer a prova. Funciona assim, entendeu? Então, por exemplo, uma prova que de uma disciplina de sexta-feira, o professor vai colocar ela lá na sexta-feira, 7 horas, e você vai ter até sábado, 7 horas da noite, para poder resolver, para poder enviar para o professor. A faculdade, ela deu duas opções, né? A primeira é fazer a prova normal mesmo, igual a gente fazia no Word, só que entregava para vocês em sala impressa, né? Fazia aquela prova com as questões, deixava os espaços. Aí vocês entravam no AVA, pegava aquela prova, imprimia ela, resolvia, escaneava ou tirava foto e enviava por e-mail para gente, por e-mail pelo AVA, o e-mail do AVA, do professor que está lá. Ou pode criar as questões também, igual eu criei na parcial. Lembra da parcial? Você entrava lá, eram 4 questões, aí você resolvia elas? Sim. Então, vai funcionar desse jeito. Eu estou querendo fazer a minha prova com aquelas questões. Entrar lá, fazer as questões bonitinhas, e só entram e resolvem. Aí as que forem abertas, vocês resolvem num papel, tira foto ou escaneia e coloca para mim lá a solução. E aí é a mesma coisa. Só que o bom de eu fazer desse jeito, igual eu fiz a parcial, porque eu vou colocar algumas questões de múltipla escolha. Então, você vai só lá e vai marcar a questão, não vai precisar ficar escaneando, nem tirando foto de quase nada. Mas aí é meu critério, eu não sei como que os outros professores vão fazer. Então, eu vou criar as questões e coloco lá para vocês. E aí, na quarta-feira que vem, eu faço isso, eu coloco as questões lá. E aí, durante a aula, né, não vai ter aula, vai ser a prova. Eu vou estar aqui online. Se vocês quiserem começar a fazer, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me perguntar, eu posso ir dando uma dica, entendeu? Tá bom. Tá ótimo. Eu fico meio assim, que é ruim, que as aulas assim, às vezes eu não sei se a galera está entendendo, não está, porque a gente não consegue olhar para ver o aluno igual na sala de aula, entendeu? Aí eu quero ajudar também. Ah, que bom. Isso é ótimo. Igual a parcial praticamente eu resolvi ela todas para vocês quase aqui um dia. E o Geraldo acho que me pediu para dar uma passada, aí eu fui passando questão por questão, fui falando como é que fazia. Entendi, obrigado por explicação. Mas aí vai ser assim. Mas aí eu amanhã ou sexta, eu já vou estar com tudo organizado, aí eu coloco tudo lá no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, tudo bonitinho.
Tá ótimo, obrigada. Tá? E essa matéria de hoje, ó, o que eu vou cobrar nessa avaliação? Vou cobrar nessa avaliação só a parte de números complexos. Eu acho que eu nem vou colocar números complexos, mas eu aviso para vocês, eu acho que eu não vou pôr. Vou colocar só essa parte de séries, esses testes aí para verificar se a série converge, se a série não converge. Baseado naquelas 2 listas de exercícios que eu dei para vocês. Ah, né? Tá bom, então. Tá? E a parte de introdução de série de potência, que eu falei na última aula, mas eu vou falar agora aqui também. Tá? E aí, quando eu falar, ó, eu vou cobrar até aqui, aí a próxima parte, eu falo, essa próxima parte fica para a Oficial 2 e tal, que eu espero que seja presencial. Já. No e-mail eles falaram que na primeira semana de maio já vai voltar às aulas? Num e-mail que recebemos? Tem uma previsão, né, para voltar na primeira semana de maio, mas não sei como é que vai ser. Porque tinha previsão de voltar no dia 13 de abril, né, que era essa semana. E prorrogou, mas... Foi mesmo. Eu não sei, porque parece que o negócio agora é que tá pegando mesmo, né? O número de casos está aumentando cada vez mais, né? Eu acho que antes de junho não volta, não. Eu também estou com essa percepção, tô achando que nós vamos cair esse semestre todo nessas aulas nossas online. Assim. Nossa, e é muito ruim, viu? Sinceramente. Eu falar que eu, como professor, é ruim, ainda mais a minha matéria, que é a matéria que você precisa escrever no quadro, sabe? Uhum. Precisa fazer conta, você precisa resolver uma equação, uma integral, fazer um fazer um negócio mais dinâmico. Aqui a gente fica muito preso, a gente prepara a aula no slide, beleza, prepara. Mas tem hora que a gente quer dar uma fugida, mostrar para o aluno uma outra coisa e tal, e não tem como, porque não tem como escrever. Isso que é o ruim, né? Mas a gente vai dando um jeito nisso daí. Com relação àquelas listas, aquelas 2 listas importantes sobre sequências, sobre séries, na verdade são 3 listas. Vocês fizeram elas? Eu mandei a resolução, né? Com a resolução acho que fica mais tranquilo também. Mas tem alguma dúvida pontual naquelas listas? Para a gente começar por lá, né? Pensando, né, que ó, nessa listinha aqui, ó, na lista de... A 3, que você fala? Isso, a lista 3, esse aqui, ó, lista sobre testes de séries, né? Que tem exercício 1, 2, o 3, se eu não me engano. Acho que é 1, 2, 3 e 4, é isso mesmo, 1, 2, 3 e 4. Professor, te confesso que eu não comecei a fazer ela, não tive tempo essa semana. Tá. Mas eu vou fazer. Isso, mas separa um tempinho aí, porque senão... 1 a 2, mas... pelo menos a 3, né? A 3 é importante, porque tem muito método aqui de séries que a gente viu. Tenta focar nela, né? Até fazer a atividade que vai valer pela oficial, porque senão vocês vão ficar meio perdidos na hora de saber qual teste e tal, senão, sabe? Essas coisinhas que se não fizer, matemática sabe como é que é, né? Tem que fazer mesmo, porque senão a gente fica meio perdido das coisas. Tá, pode deixar. Tá? Tenta fazer, aí se tiver dúvida, mesmo durante a prova, né? Durante a atividade avaliativa lá, vocês podem me perguntando também. Tá bom, pode deixar. Não é uma prova grande também, não, né? Que eu sei que muita gente trabalha, né? E aí é complicado, e muita gente não está em casa. Então. Esse é o problema. A gente está trabalhando dobrado, isso sim. Eu acho que é complicado, na verdade, assim, agora, né? Só professor mesmo está em casa, quem pode trabalhar em casa, fazer home office mesmo, acho que quem lidar mesmo, trabalha na indústria, igual a maioria dos nossos alunos aí. Vamos ver. Mas tá bom, a gente vai dar certo, né, professor? Vai sim, tá tranquilo. Obrigada pela explicação aí da prova. Valeu. Viu? Aí, qualquer coisa também, ó, você me pode mandar lá no grupo, tá? Me pergunta lá que eu respondo para vocês. Eu estou em casa o dia inteiro, aí eu vou, toda hora eu olho o celular e eu vou. À toa, seu à toa. À toa nada. Hoje é dia 15, né? Tô brincando. Eu entrei de quarentena aí, ó, foi dia 9, se eu não me engano. Aí na semana do dia 16 a faculdade entrou também. Já vai fazer um mês já que eu tô em casa. Mas entediado, né?
Assim, é bom e ruim, né? Porque a gente tem as coisas para poder fazer da faculdade, das outras escolas e tal, mas acaba que você já vai direcionando as coisas, elas vão ficando todas organizadas. Mas tem hora que não tem nada para fazer mesmo, não. Tá tranquilo. Então, Tá olha bom, só, pessoal. tá, joia. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me chamando. Ok. Ó, seguinte, nós vamos hoje. A aula passada eu tinha falado sobre séries. Aí eu acho que eu fui até mais ou menos aqui, ó. Até essa parte de função, eu falei sobre isso, sobre esses teoremas. Mas hoje eu vou dar uma revisão que a gente já tinha feito aqui atrás, né? Essa parte de série de potência. Série de potência é importante. E aí, provavelmente, na nossa próxima aula, eu termino, porque essa primeira unidade que está no nosso livro, o cara que colocou ela lá, ele é meio maluco de colocar isso numa unidade só, porque é muita coisa. Na hora que você para ler detalhadamente, ver o que o cara fez, ele resumiu um resumo do resumo, porque o que está ali na unidade 1 é muita pouca coisa de tudo que é série de potência, do que é séries. Porque não tem como, às vezes, a gente falar de um tipo de série sem abordar um que vem antes. Aí ele só fala uma frase sobre aquilo. E aí é como se todo mundo já conhecesse o assunto assim, fosse doutor naquele assunto. E aí fica meio complicado da gente pegar coisas pontuais e falar sobre isso, que eu acho que vocês vão ficar muito perdidos. Eu mesmo, que sou da área, às vezes eu fico perdido com o livro, porque ele não cita determinadas coisas, e a gente precisa de um determinado conceito, né, para poder trabalhar e não consegue assimilar porque ele não citou aquele conceito. A gente fala, pô, esse cara não falou disso, aqui ele está usando, né? É meio complicado. Mas o que a gente tem que entender sobre séries de potência? Série de potência é uma série, é um tipo de série, né? Que é uma série que é dessa forma aqui, né? É um somatório, né? De n igual a 1 para o infinito, de Cn x elevado a n. Série de potência, por quê? Porque você vai ter várias potências de x, né? E esses Cn são constantes. Então, aqui, ó, tá errado, eu acabei não trocando isso daqui. Desde a última aula nossa, né? Isso aqui vai de zero, na verdade. Ver se eu consigo trocar aqui já da uma vez, para mim não esquecer. Isso. Todos esses somatórios, eles começam em zero, né? Então, o n vale zero, então você tem C0, n vale 1, você tem C1, n vale 2, você tem C2, C3. Então, você tem as suas constantes, né? X é uma variável e esses Cs aqui, C0, C1, C2, C3, C4, C1000, são as constantes que a gente chama de coeficiente da série de potência, né? Então, na verdade, a série de potência, ela é, na verdade, um polinômio, se eu for parar para pensar, né? Um polinômio da forma de grau n, enésimo grau, que a gente não sabe qual é o grau, porque o n varia, porque o x é elevado a n, então quando o n vale zero, todo número elevado a zero é 1, então vezes o c vai dar o c0, depois vai ter x1, x2, x3, x4, x5 e por aí vai, tá? Então, quando a gente fixa o x, né, a série passa a ser uma série de constantes que pode convergir ou divergir. Essa é a nossa ideia. A ideia, basicamente, nossa vai ser o quê? Vai ser pegar funções, né, quaisquer, e escrever essas funções em série de potência. Isso é que vai ser o nosso principal trabalho quando a gente for trabalhar com série de potência, tá? É uma aplicação daquilo que a gente estava vendo, daqueles conceitos de série, para ver se série diverge, para ver se série converge. Basicamente, é isso que a gente irá fazer. Então, representações, na verdade, é esse slide. A soma, né, da série de uma função, que seria isso daqui, né? A série, na verdade, é aquilo que eu acabei de falar. Vai ser uma função, né, cujo domínio, né, é o conjunto dos números reais, porque qualquer valor de x que assumir aqui faz com que essa série exista. E o que eu tinha acabado de dizer, essa série, ela parece bastante com um polinômio,
polinômio, né? Ela, na verdade, ela nada mais é do que um polinômio. A única diferença é que ela tem infinitos termos. E, por exemplo, a gente pode ter um polinômio do segundo grau. O polinômio do segundo grau é x ao quadrado mais 3x mais 5. Beleza, é do segundo grau. Agora, esse polinômio aqui, que é a série de potência, né? Que, na verdade, pode ser representado também como uma função, é um polinômio, mas ele tem infinitos termos. Reparem que você tem umas reticências aqui, até porque quando a gente for trabalhar com essa parte que n igual a zero, né? Até o infinito, o n assume qualquer valor positivo aí, inteiro. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, faz com que a série ela tenha esse tanto de termos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, a gente fizer o Cn, né? Ou seja, todas as constantes valer 1, né? Ou seja, todas as constantes dessa série aqui valer 1. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu quero consertar. Uma coisa aqui. Apagar esse aqui, esse negócio ficou fora da ordem. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho. Vou colocar aqui minha canetinha. Se eu faço o meu Cn valer 1, ou seja, qualquer constante dessa daqui valer 1, aí eu vou ter uma série, né? Que será uma série da seguinte maneira. Vai ser 1, porque o C0 vai valer 1, o C1 vai valer 1, o C2 vai valer 1, o C3 vai valer 1, o C4 vai valer 1, e o que eu vou ter? Se todas as constantes valem 1, eu vou ter 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x elevado a n, que é igual a 1 sobre 1 menos x. O que é isso de dizer isso aqui? Quer dizer, por que eu pude colocar essa fórmula aqui? Porque essa série que eu formei aqui com Cn igual a 1, ela é uma série geométrica. E é uma série geométrica de razão x, porque se eu pegar o meu x3, por exemplo, ó, meu x3 e dividir pelo x1, o x3 é x ao quadrado e o x1 é x. Quando eu faço essa divisão, vai dar x. Se eu pego o meu x2, que é x, e divido pelo meu... se eu pego o meu A2, que é x, e divido pelo meu A1, que é 1, também vai dar x. Repare que qualquer termo posterior, se eu pego e divido pelo anterior, vai dar x. Então, a razão dessa série aqui é sempre x. Quer dizer, então, que é uma série geométrica. E toda série geométrica eu consigo calcular a soma dessa maneira aqui, ó. Como? A soma de uma série geométrica é dada pelo primeiro termo, A1, né? Dividido por 1 menos quem? Menos a razão R. Então, 1 é o meu termo A1, vale 1. 1 é da fórmula mesmo, menos x, que é o valor da minha razão. Então, a minha série, né? Ela pode ser, a soma dela é igual a isso aqui, 1 sobre 1 menos x, que é um polinômio que representa esse outro polinômio aqui, né? 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta. Tá vendo? Então, olha só, o interessante da série de potência é que eu posso escrever uma função 1 sobre 1 menos x em função, né, através de uma série. Qual que é a série? 1 mais x ao quadrado e por aí vai, né? Então, quando eu fixo o meu C igual a 1, né, a minha constante igual a 1, eu vou ter um polinômio. Se eu faço a minha constante C, por exemplo, igual a 5, eu vou ter um outro polinômio, né? E se ela for igual a 5, pode reparar que você também vai ter uma série de potência, né? Que vai ficar 5 mais 5x, mais 5x ao quadrado, mais 5x elevado, mais 5x ao cubo, e por aí vai. Só que aí vai ser uma série de potência, que vai ser uma série geométrica, mas com outra razão. Agora, com a razão, em vez de ela vai dar x também, vai acabar sendo o mesmo valor, né? Só que aí o nosso polinômio aqui, nossa função vai mudar, porque o termo primeiro vai ser A1, né? Mas é uma questão com relação a isso. E toda vez que esse x, né, estiver variando entre menos 1 e 1, a série vai convergir. E toda vez que o módulo do meu x ele for maior ou igual a 1, né, quer dizer que a minha série diverge. É aquela questão que a gente tinha visto aulas atrás sobre métodos para verificar se a série converge ou diverge e os tipos de série. Um desses tipos, né, é a série geométrica. Série geométrica. Tá? A série bem usada. Pode se preparar que lá na prova vai ter questão de série geométrica, hein? Pode errar ela não. Questão fácil de fazer, você tem que dar um jeito de acertar.
tá? Então, a série de potência nada mais é, então, né, do que uma série dessa forma, tá, gente? Ó, não esqueçam que é série de potência, vocês vão ver isso aí mais para frente nas matérias específicas, tá? Então, é uma série que você tem essas constantes, C0, C1, C2, C3, tá? São chamadas de coeficientes da série, e X é a variável, né? X é a variável. E quando a gente fixa o valor de X, né? Por exemplo, se o X for 3, aí você vai ter C0, 3C1, 9C2, 27C3 e por aí vai. Por quê? Aí você vai ter uma série de constantes. A gente fala que essa série também pode divergir ou convergir. Repare que se o meu X for 3, a série diverge, né? Porque só vai aumentando, dependendo das constantes também, né? Depende das constantes, tá? E nesse outro exemplo que eu fiz aqui, em vez de eu colocar o meu X fixado, eu resolvi colocar a constante fixada. Eu fixei a constante. Fixando a constante fica mais interessante a gente analisar essa nossa sériezinha aí, tá? Agora, em geral, a gente, em vez de trabalhar com a série desse jeitão que está aqui, né, em vermelho aqui, que eu risquei de vermelho, a gente geralmente gosta de trabalhar com a série de potência assim. Continua tendo Cn, aqui não é 1, aqui de novo é 0, tá? Então, eu vou corrigir já isso lá já de uma vez, para não ter problema nas próximas apresentações, tá? Então, aqui de novo aqui é 0. Então, aqui é 0. Vamos voltar para cá. Isso. Então, quando o meu n é 0 até o infinito, aqui continua a minha constante, C1, C2, C0, C1, C2, C3. Só que agora, em vez de ser só x elevado a n, é x menos a, onde a é um número real qualquer, tá? Aí, essa também é chamada de série de potência, tá? Prestar bastante atenção nisso aí, gente. É também chamada de série de potência. Só que agora vai ser uma série de potência que a gente fala que ela é centrada em x menos a, ou a gente fala que ela é centrada em a, né, que é esse cara aqui, ou ela está ao redor de a, porque a é um número real, né? E repare que na hora que eu vou desenvolvendo a série, né, se o meu n for 0, aqui vai zerar, então esse termo aqui todo zero, porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1, 0 não vai dar 1, desculpa, né? X menos a elevado a 0 vai dar 1 vezes Cn. Como o n é 0, então eu tenho só a constante C0. Mas quando o n é 1, fica C1 x menos a elevado a 1, tá vendo? Ó, que eu tenho um 1 aqui. E depois fica C2 x menos a elevado a 2, mais C3 x menos a elevado a 3 e por aí vai. Tá? Isso aqui é a chamada série de potência. Repara que o x agora ele vai ser sempre um binômio, né? Um número, uma constante, que é o a, ou seja, uma variável menos um número, sempre, que é o número a. Sei lá, que podia ser x menos 3. Aí ficaria x menos 3 elevado a 1, x menos 3 elevado a 2, x menos 3 elevado ao cubo, x menos 3 elevado a n, e por aí vai. E quando aparece isso, a gente fala que a nossa série de potência ela está centrada na base dessa potência aqui, x menos a, ou ela está centrada em a, tanto faz. Tá? É um tipo de série de potência. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, para quais os valores de x a série abaixo é convergente. Essa série que está aqui, que é essa daqui, ó, é uma série de potência. Por que é uma série de potência? Porque aqui, de novo, então, nesse caso aqui, o nosso n aqui, o n aqui realmente... não, o n aqui é 0 mesmo. Vou voltar lá, vou corrigir todos esses caras aqui. Empolguei aqui, né? Aqui é 0, 0. Vou colocar um 0 aí, ótimo. Tá? Então, o que acontece? Para quais valores de x a série abaixo é convergente? Bem, essa série aqui, ela é convergente porque, na verdade, tu quer saber, ela já é convergente, o exercício já falou que ela é convergente, né? Mas por que ela é uma série de potência também? Nós temos que entender. Ela é uma série de potência. Por quê? Porque na hora que você desenvolveu alguns termos dela, você vai ter n fatorial. Esse n fatorial aqui, você substitui os valores para ele. 0 fatorial de 0 é 1, né? Convenção, né? Fatorial de 0 vale 1. E aí aqui você vai ter x elevado a 1. Então, o primeiro termo seu é x, né? Mais o próximo vai ser n elevado a 1, né? Minto, x não, né? Aqui é 1, né? Desculpa, né? Aqui vai ser 1. Vamos formar uma borrachinha aqui, ó. Esse termo nosso aqui vai ser 1.
Por que esse termo nosso vai ser 1? Porque o x elevado a zero, todo número elevado a zero, vai ser 1. Então, ó, fatorial de 0 é 1, né? Fatorial de 0 vai ser 1. E x elevado a zero vai dar 1. X elevado a zero vai dar 1, tá? Ótimo. Então, o primeiro termo nosso é 1. O segundo termo nosso vai ser fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1 mesmo, né? Fatorial de 1 é 1. E x elevado a 1 vai dar x. Então, o segundo termo é x. Mas, qual que será o nosso segundo termo? Nosso segundo termo vai ser fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, porque é 1 vezes 2. Né? Então, fatorial de 2 é 2. Então, aqui vai ficar 2. E o n também vale 2x ao quadrado. E por aí vai. Depois o próximo, vou achar mais um aqui. Fatorial de 3, ó. Fatorial de 3, o que será o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6, né? Fatorial. Vezes x ao cubo, né? Que o n vale 3. Então, repara como que vai ficando esse polinômio, né? E por aí vai, a 3 pontinhos. Então, a nossa série é 1 mais x mais 2x ao quadrado mais 6x ao cubo. E por aí vai. O próximo seria fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já vai dar 24x à quarta. E por aí vai. Agora, quer saber o seguinte. Essa série, ela é convergente. Para quais valores de x a série é convergente? Ou seja, existem valores de x aqui, ó, que faz com que a série fique convergente e faz com que a série fique divergente. A gente quer saber quais que são. Geralmente, quando é dado esses probleminhas, é interessante usar o teste da razão. Usa o teste da razão, que a gente tinha visto na aula retrasada, lá, fizemos exercícios sobre ele. O teste da razão consiste em achar qual é a fórmula geral para a série. Então, a n é igual ao fatorial de nx elevado a n, e pensar num termo posterior a ele, o próximo, n mais 1. N mais 1 vai ser o quê? Aonde tem n, você vai colocar n mais 1. Então, é n mais 1, né, fatorial, x, n mais 1, elevado a n mais 1. Essa é a nossa ideia inicial. E o que o teste da razão fala? Que quando eu calcular o limite de n tendendo para o infinito, de an mais 1, do módulo de an mais 1 sobre a mais 1, ó, sobre a n, né? A gente tem que ver o que vai acontecer com esse meu limite, né? Se for, né, o teste da razão, ele basicamente ele fala que se o meu resultado do meu limite, né, for menor do que 1, né, quando eu faço o meu limite, dá um número L menor do que 1, a série, ela converge, né, ela vai converge. E se eu fizer o meu limite dá um número, né, aqui eu coloquei errado, né, que é menor, né, desculpa, é menor do que 1, menor, então apaga aqui, e escreve menor do que 1, tá? Então, se você tem um limite, calcular o limite, e o meu limite for menor, esse é o sinal de menor do que 1, a série converge. Se calcular o limite, dá um número maior do que 1, ou o meu limite, né, for, ele tende para o infinito, mas ele também dá o infinito, a série vai divergir. É isso que fala o teste da razão, tá? Então, ele diverge, né? Com essa letra horrorosa aí, tá? Porque é difícil escrever com esse mouse. Então, olha só. Quer dizer, então, que se eu vou ter que resolver esse limite e ver quanto que ele vai dar, né? E depois, porque vai dar alguma coisa em função de x. A resposta dele vai ser x alguma coisa. Aí nós vamos ter que analisar, escrever basicamente isso que está aqui, ó, tá? Então, quando você faz o teste da razão, também isso aí você pode se preparar, que isso aí vai cair na prova, hein, gente? Na atividade avaliativa da semana que vem. Essa parte aí de teste da razão é um teste bem usual. Você pode ter certeza que uma questão para usar teste da razão vai estar lá. Aí, o que você tem que fazer quando você vai usar teste da razão? Né? Você vai pegar o meu AN, vai pegar o AN mais 1 e vai fazer uma razão, mas em módulo, né? Faz em módulo, porque aí você trabalha com todos os termos positivos e verifica aí o que está acontecendo. Então, o que eu fiz foi pegar o meu AN mais 1, que está aqui, que é o numerador, e dividir pelo fatorial de n, x elevado a n, que é o meu AN.
tá? E isso vai implicar, então, o que eu posso fazer aqui? O que eu fiz aqui foi dar uma desenvolvida nesse fatorial meu aqui, ó, n mais 1, né? Fatorial, o que eu fiz? Eu desenvolvi ele, igual eu já fiz em aulas passadas, não sei se vocês lembram. Eu peguei, por exemplo, n mais 1 fatorial e resolvi o fatorial dele. Como que resolve o fatorial? É n mais 1, copia o que você quer fazer de fatorial, e depois vai subtraindo 1, depois subtrai 2, subtrai 3, só que aqui eu vou subtrair só 1, porque na hora que eu subtraio 1, ó, na hora que eu subtraio 1, né, coloco o símbolo aqui, ó, o que, que vai sobrar? Vai sobrar n mais 1 dentro do parênteses, esse mais 1 com esse menos 1 eu simplifico, sobrou só n fatorial, que é justamente isso que está aqui, ó. Tá, n mais 1, n fatorial. X elevado a n mais 1, eu desmembrei. Ficou x elevado a n vezes x elevado a 1. E aqui embaixo eu deixei do jeito que tá, porque aí eu posso simplificar esse cara com esse e esse cara também com esse. Aí o que, que sobrou? Sobrou limite do módulo de n mais 1 vezes x. É o que está na próxima linha. Aqui, ó. Limite de n tendendo ao infinito. N mais 1 eu coloquei fora do parênteses, fora do símbolo de módulo. Por quê? Porque n mais 1 vai ser sempre positivo. Porque n, ele lá na minha série, o n começa de 0 e vai até o infinito. Só números positivos que n pode assumir. E o x eu não sei. Agora, quando eu faço o meu n tender para o infinito, n infinito mais 1 vai dar infinito, vezes o módulo de x continua dando infinito. Então, esse limite deu infinito. E aí, o que a gente tem que entender agora? Né? Deu infinito. Olha só, se o meu x for um número diferente de 0, né? Suponha que a minha série aqui, ó, esse x seja 5. Né? Suponha que esse x seja o número 5. 5 vezes n mais 1, só que n é um infinito. Então, é o infinito mais 1 vezes 5, continua dando infinito. E toda vez que esse limite dá infinito, a série diverge. É o que eu tinha escrito aqui, ó. Lembra do teste da razão? Né? Se o limite der infinito, a série diverge. Agora, se o meu x for igual a 0, esse termo todo aqui vai zerar. Aí vai sobrar limite de um zero. Limite de zero, zero é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante, é zero. Então, quando o x for zero, e zero é um número menor do que 1. Então, como o x é um número menor do que 1, a série, né, ela vai convergir. Então, o exercício estava perguntando, para quais os valores de x a série abaixo converge. A série abaixo, ela converge só para x igual a 0. Por quê? Porque na hora que eu substituo aqui, ó, o meu x aqui, né, valendo 0, esse limite aqui vai ficar limite de 0, com n tendendo ao infinito. O limite de uma constante é a própria constante, ou seja, é 0. Então, e 0, que é o valor do limite, né, é menor do que 1. Podemos dizer aí que é menor do que 1. E, então, para esses valores, a série vai convergir. Então, ó, tem que saber a matéria anterior para poder fazer essa, porque essa agora aqui a gente tem que analisar os valores de x, se converge, se diverge, né? Quais são os valores para ele. Então, esse era o exercício. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Com relação a verificar novamente se a minha série, quais os valores de x a série converge. Você tem uma outra série, x menos 3 elevado a n sobre n, né? Você pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre n, né? Ó, x menos 3 elevado a n. Para que também é uma série de potência, né? Com x menos 3 aí. É uma série ao redor de x menos 3, ao redor de a, de 3, né? Onde o a aqui faz o papel de 3, tá? E aí, ó, você vai de novo pelo teste da razão. A n é igual a x menos 3, né, elevado a n sobre n, e o an mais 1 é aonde tem n, que é esse cara aqui, ó, passou para n mais 1, o denominador que era n também passou para n mais 1. E aí você vai calcular o limite de n tendendo para o infinito, de an mais 1 sobre an, o módulo disso. Então, eu tenho aqui o meu numerador, isso tudo aqui é o meu an mais 1, isso tudo aqui é o meu an. Como é que eu faço divisão de frações?
Copiei a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Só que aqui, ó, eu já dei uma desmembrada, porque x menos 3 elevado a n mais 1, eu posso conservar a base, fazer o meu x menos 3 elevado a 1 vezes x menos 3 elevado a n, porque quando eu conservo a base, né, e somo os expoentes, eu volto aqui a n mais 1. E copiei aqui embaixo o n mais 1. Aqui também eu inverti, né? Porque o denominador aqui agora eu multiplico pelo inverso dele. O n, que era denominador, virou numerador. E o x menos 3 elevado a n, que era numerador, virou denominador. O que me permite simplificar esses termos aqui, ó. X menos 3 elevado a n, x menos 3 elevado a n. Então fica x menos 3 vezes n sobre n mais 1. Né? Ficou isso daqui, ó. Né? X menos 3 sobre n mais 1 vezes n. Ó, o n e o n mais 1 vai ser sempre positivo. Por quê? Porque o n da minha fórmula aqui, ó, vai ser sempre, né, de n igual a 1. Nesse caso nosso aqui, eu coloquei aqui de n igual a 1. Tá certo, não é zero mesmo, é n igual a 1 até o infinito. Então, sempre o n vai assumir valores positivos. E o n assumindo valores positivos, eu tenho garantia, né, que isso aqui sempre será um número maior do que zero, ou seja, vai ser positivo, tá? Isso aqui sempre será positivo. E o módulo de x menos 3 continuou lá dentro do módulo x menos 3, porque eu não sei quais são os valores que x pode assumir. E agora, resolvendo esse meu limite, eu vou apagar isso daqui. Resolvendo o meu limite, para não ficar muito embolado, o que eu tenho, como é que eu faço para resolver esse limite? O x menos 3 é uma constante. Eu podia até colocar ele aqui fora do limite aqui, mas eu deixei ele aqui. Eu tenho que fazer o n tender para o infinito. Quando o n tende para o infinito, vai ficar n é infinito, e aqui vai ficar infinito mais 1, vai dar infinito sobre infinito. E quando eu tenho infinito sobre infinito, é uma indeterminação. Eu não sei quanto que isso vai dar, tá? Eu não tenho a menor ideia de que vai dar isso daí. E aí, eu tenho que, ou eu divido tudo pela maior potência do denominador, que é n elevado a 1, ou eu aplico aqui L'Hopital, faço a derivada de n, faço a derivada de n, a derivada de 1. Também dá certo. Eu optei aqui nesse caso em dividir tudo por n. Na hora que eu faço esse cara aqui dividido por n dividido por n vai dar 1. Quando eu faço esse cara aqui também dividido por n dividido por n também deu 1. E quando eu pego esse termo aqui dividido por n, vai ficar 1 dividido por n. Não tem como, eu deixei. Aí agora eu vou calcular o limite, ó. Quando o n tende para o infinito, isso aqui vai dar zero. Por que isso aqui dá zero? Porque 1 dividido por um número cada vez maior dá zero. 1 mais 0 vai dar 1, 1 dividido por 1 vai dar 1. Vezes o módulo de x menos 3 dá módulo de x menos 3. Então quer dizer que esse limite deu o módulo de x menos 3. Acabou? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora analisar essa situação. Eu tenho que ver para quais valores de x a série vai ser convergente e para quais valores de x, né, ela vai ser divergente. Então, pelo teste da razão, né, a gente viu que a série, a gente sabe que pelo teste da razão, a série, ela vai ser convergente se o x menos 3 for menor do que 1 e se o módulo de x menos 3 for maior do que 1. Então, ela diverge se o módulo de x menos 3 maior do que 1 e ela converge se o módulo de x menos 3 for menor do que 1. Isso que está escrito aqui, ó, x menos 3 menor do que 1, né, pode ser escrito como menos 1, né, x menos 3, maior do que x menos 3 e menor do que 1. Resolvendo isso aqui, ó, passando esse menos 3 para cá e esse outro menos 3 para cá, né? Quando eu jogo menos 3, quando eu pego esse menos 3 e jogo para cá, vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Quando eu pego o menos 3 e jogo para lá, né, vai ficar 1 mais 3 vai dar 4. Então, o meu x, ele está variando entre 2 e 4. Então, quer dizer que o x ele é maior do que 2 e menor do que 4. Tá? É a mesma coisa que estava escrito aqui, ó. Aqui dizia que o meu x menos 3, ele era maior do que menos 1 e menor do que 1, tá? E aí, ó, resolvendo do mesmo jeito a outra definição, né, voltando, né, continuando aqui com a minha mesma definição que eu tenho,
aqui na verdade, eu só repeti esse final no outro slide aqui, só para mim ter essa relação aqui, para poder entender o que acontece. Então, olha só, assim, olha só, quando o meu x, agora eu tenho que entender o meu x, porque olha só, quando o meu limite ele for menor do que 1, né, a série, ela vai o quê? Convergir pelo teste da razão. Ela converge, tá? Ela converge pelo teste da razão, tá? E quais são aqui, né, valores que permitem que eu pense para a série convergir, né? E quais os valores que eu penso para x para a série divergir, né? O meu x, ele está variando entre 2 e 4, né? Então, olha só, lembra que o meu módulo era módulo de x menos 3, né? Que foi o meu valor do meu. Aqui, ó, tem que tomar bastante cuidado na hora a gente for fazer isso daqui, para você não errar na hora de estudar o meu. Aqui é 3, né? 3, então módulo de x menos 3. Na hora que você for estudar para quais valores de x a série vai convergir ou vai divergir. Então, o que você vai ter que pensar aqui, ó? Vamos pensar em valores de x, os meus valores de x vai estar entre 2 e 4. Então, tem que ser maior do que 2 e menor do que 4. Vamos pensar no 3? Olha só, se eu coloco 3 aqui, ó, vai ficar 3 menos 3. Isso aqui vai dar 0. 0 é menor que 1. Então, a série converge para x igual a 0. Mas pensa que, ó, para qualquer valor dentro desse intervalo, se eu pegar aqui, ó, menos 1, por exemplo, né? Se eu pego... menos 1 não pode, desculpa. Se eu pego 2,2, por exemplo, 2,2, vai ficar 2,2 menos 3. 2,2 menos 3 vai dar 0,8. 0,8 é menor do que 1, então a série converge. Por exemplo, se eu pego o 3,1, por exemplo, 3,1 está dentro desse intervalo, né? Porque olha só, esse intervalo aí, ó, são os números que vão de 2 até 4. Qualquer valor de x que esteja dentro desse intervalinho aqui, ó, dentro desse intervalinho nosso aqui, ó, vão ser valores que eu substituo para x aqui, e isso aqui sempre vai dar menor do que 1, tá? Sempre vai dar valores menores do que 1, né? Podemos dizer assim, valores menores do que ele, para qualquer. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, a série converge quando x é maior do que 2 e menor do que 4. E para qualquer valor que eu pegar menor do que 2 e maior do que 4, vai dar outra condição, vai dar limite maior do que 1. Pensa aí no número maior do que 4, 5. 5 menos 3 dá 2. 2 é maior do que 1. Pensa agora no número menor do que 2. Um número menor do que 2, por exemplo. O número menor do que 2 é o 1. Vamos supor 1. 1 menos 3 dá 2. Então, 2 é maior do que 1. Então, para essa condição ser satisfeita, né? Ou seja, para quais os valores de x, né? Aquela série lá do início, ela converge. Essa série que converge para x, né? Para valores de x que estejam entre 2 e 4. Tá vendo? Não é um exercício muito simples de fazer, porque você tem que calcular usando o teste da razão, né? E depois você tem que fazer a análise do valor de x. Lembrar que para L maior do que 1, ou seja, para o resultado desse limite aqui, ó, maior do que 1, diverge, tá? E para valores menores do que 1, a série o quê? Converge. Então, você tem que pensar nesses caras aqui. Quais são os valores de x aqui, ó, que façam com que esse módulo seja, né, menor do que 1, tá? Esses são os valores para a série convergir, tá? São dois exercícios aí importantes, né? Fique esperto, que são exercícios de série de potência. Não são muito, assim, não são tão simples, mas também não é aquela coisa absurda e tal, não. Dá para fazer tranquilamente esses exercícios, tá? Aqui, agora, nesses próximos slides, eu coloquei algumas curiosidades para a gente entender o que a gente está falando. Ó, a gente veremos que o principal uso de uma série de potência é que ela fornece uma maneira para representar,
né, alguma das mais importantes funções que aparecem na matemática. Então, essa é a ideia. Então, lembra quando aqui atrás, ó, eu escrevi essa função, ó, isso aqui é uma função, tá? Isso aqui é uma função f de x, é uma função f de x, 1 sobre 1 menos x, que pode ser escrita através de uma série de potências. É basicamente isso que a gente vai fazer. E tem funções muito importantes, que a gente vai precisar muito, que pode ser escrita através de uma série de potências, tanto na física, na matemática, como na química. Eu coloquei um exemplo que é a série de Bessel, né? A função de Bessel. A função de Bessel, né, é uma funçãozinha que, ó, temos como exemplo uma série de potência e uma função de Bessel. Essas funções surgiram principalmente quando Bessel resolveu a equação de Kepler. A equação de Kepler é aquela que está relacionada com as órbitas do sistema planetário, né? Com aquelas órbitas que a gente fala que são elípticas, né? Desde aquela época, essas funções têm sido aplicadas em muitas situações diferentes. Aqui, né, embaixo, incluindo a distribuição de temperatura, placa circular e por aí vai. Aqui, ó, eu escrevi como que a gente pode pegar a função de Bessel, eu não falei qual que é, e escrever ela em forma de uma série de potência. Ó, tá vendo? Ó, ela está escrita em função de uma série de potência. Você tem x elevado, né, a n, nesse caso aqui é 2n. Aqui eu coloquei o domínio, é o conjunto dos números reais, por quê? Porque para qualquer valor aqui que eu jogar aqui para x, né? Nesse caso aqui, a série vai ter uma imagem para ela. Então, de n tendendo, aqui também é 0, eu coloquei 1, né? Mas já vou até consertar esse negócio lá, tá? Aqui eu coloquei 1, mas aqui também é 0, tá? Coloquei 0 nesse caso. Então, essa aqui, na verdade, é uma série de potência que representa uma funçãozinha que a gente chama de função de Bessel, tá? Que é uma função bem usada aí, tanto na matemática como na física, principalmente na química, tá? Existe uma função, que é um polinômio, sei lá, um polinômio grande e tal. Então, em vez de eu ficar escrevendo ele toda hora, eu escrevo ele em função, né, de uma série de potência, tá? Então, como sabemos, a soma de uma série é igual ao limite da sequência das somas parciais. Assim, queremos dizer que para todo x real, se eu pegar o limite, né, o limite da minha soma parciais dadas por essa série aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz série com S igual a zero, né? Porque aqui a gente tem o nosso I igual a zero. Quando eu tenho aqui o meu I igual a zero, consertar lá também esse aqui, que isso aqui está errado, que é zero. Não é 1, tudo aqui é 0. Então, aproveitando, já vou consertando. Depois eu salvo. Então, quer dizer que, se eu for fazer na série as somas parciais, né, aqui, ó, as primeiras somas parciais são... O que acontece? Eu não vou encontrar um número. Por que eu não encontro um número? Eu encontro um número por causa do x aqui. Então, na verdade, eu vou encontrar polinômios. Então, ó, S0, quando o meu I é 0, vai zerar todo mundo aqui, isso aqui vai dar 1. Porque o fatorial de 0 é 1, né? Aqui vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0. 2 elevado a 0 vai dar 0. Aqui vai ficar menos 1 elevado a 0. Aqui vai ficar x elevado a 0, vai dar 1. Então, tudo isso aqui vai dar 1, né? Então, a minha soma 0 é 1, que também é um polinômio, mas é um polinômio de grau 0. Aqui agora, eu vou ter um outro polinômio agora, aonde o meu S, ou seja, o meu I vai ser 1. Então, vai ser S1. Então, eu vou somar o primeiro termo mais o segundo. E aí eu vou ter 1 menos x ao quadrado sobre 4. Como é que você acha esse termo aqui, ó? É só fazer o meu I valer 1. Então, o meu I vale 1. Esse aqui foi o meu I valendo 0. Ó. Esse aqui, o meu I valeu 0. Esse aqui é meu I valendo 1. Então, meu I valendo 1. Depois, se vocês quiserem fazer aí, vou deixar para vocês, é só substituir aqui o I valendo 1. Depois, para I valendo 2. Para I valendo 2, eu vou achar esse termo aqui. Aí, repara que a soma parcial ganha mais um termo. Então, ficou, o primeiro ficou 1, o segundo ficou 1 menos x ao quadrado sobre 4, o segundo ficou 1 menos x ao quadrado sobre 4 mais x a quarto sobre 64. Depois, a soma de S3 dos 4 primeiros termos vai ganhar mais um termo, que é fazer esse cara aqui, ó, ser o meu I igual a 3, né? Aqui o meu I valeu 2, aqui o meu I valeu 2. Vocês podem também jogar aqui e achar. Aqui o meu I vale 3.
E aqui depois eu vou achar um outro valor com o meu I valendo 4, ó, o meu I valendo 4. E aí, repare que para cada I que eu vou colocando, as minhas somas parciais vão aumentando. Então, eu vou ter uma função, tá vendo? É uma função, é essa funçãozinha aqui, ó, escrita em forma de um polinômio, né, que representa a função de Bessel, né, que é a soma de polinômios. Quanto mais termos eu colocar, mais próximo esse meu polinômio fica da minha função original. Essa é a ideia, tá? Aqui, ó, os gráficos das aproximações das funções dos polinômios J0, que são esses polinômios aqui, ó. Isso aqui que é interessante, né? Porque, olha só, quando eu tenho meu S0 é 1. Repara aqui, ó, meu S0 é 1. Então, eu tenho essa reta. Depois, o meu S1, eu tenho uma função segundo grau. Ó. O meu S2, cadê? Ó, meu S2 está aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui é meu S2, né? Ó, esse laranjado. Depois eu tenho meu S3, depois eu tenho meu S4. Esse J meu zero aqui, ó, é o rosa que tá aqui, ó. É isso, ó. Essa aqui é a função original. Mas repara que para cada soma parcial que eu vou fazendo, a função que eu encontro, que é essa daqui, né? S0, S1, S2, S3, S4, mais próximos de J0 ela fica. Ó. Começou com uma reta, depois passou para uma funçãozinha assim, depois passou para uma mais próxima, até chegar aqui na minha S4, olha a S4 como é que já fica bem próxima do meu polinômio, olha. A minha S5, que vai ter um termo a mais aqui do meu polinômio, que vai ser o x elevado a 10, e depois vai ter o x elevado a 12, elas vão ficando cada vez mais próximas. Essa aqui, ó, é a minha J0, é a original, tá vendo? Ó? É uma que se eu tiver todos os termos da minha série. Então, é bem interessante, porque aqui a gente pode entender, né, muito bem como que é bom usar uma série de potência para aproximar através de uma função. Também a gente tem uma função muito complicada, tá vendo? A função de Bessel, e eu posso achar funções com termos finitos ou infinitos, né, que são polinômios que permitem eu chegar a uma aproximação dessa minha série, isso que é o legal aqui dessa parte, tá? E o meu... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá todo mundo... essa parte é muito teórica, né? Não tem muita coisa para poder ficar falando. Né? Então, eu estou mais buscando alguns exemplos para poder mostrar para vocês. Aqui agora, ó, o que eu tenho? Eu fiz o seguinte, ó, abaixo, um modelo gerado por computador, que é esse modelo aqui, né, que envolve funções de Bessel e função cosseno, que se ajusta à fotografia de uma membrana de borracha vibrando. Ó, essa funçãozinha aqui, né, que está nesse meu modelo de computador aqui feito em R3, ó, repara que você tem essa curvinha aqui, ó. Essa curva, ela é muito parecida com o que acontece com essa membrana de borracha aqui, ó, quando você coloca ela para vibrar. Então, você consegue ter um modelo matemático através de uma função que você consegue escrever essa função em forma de uma série de potência que facilita essa escrita, né, para um problema de vibração, né? Olha só que interessante. Então, você consegue ter uma modelagem matemática para esse programa, para essa borracha, né, vibrando aqui. Então, sei lá, talvez ela trepida de acordo com determinadas situações, e aí você consegue, né, em função do tempo, em função da força que atua, você pode prever o que pode acontecer com essa borracha, e aí você pode ter modelar algumas situações e talvez aprimorar o que pode ocorrer. Então, as séries de potência, elas estão basicamente voltadas para isso. Pegar uma função, né, qualquer e escrever ela através de uma série. Uma série que, na verdade, são polinômios. Né? Repara que aqui, ó, a soma com 4 termos, eu tenho um polinômio do 8º grau, que representa essa série que está aqui. Ó. Se eu botar ela com 10 termos, né, aí eu já vou ter mais. Aí eu vou ter o x10, vou ter o x12, né, o x14, porque repara que está aumentando de 2 em 2 aqui a potência de x. Tá? E isso pode acontecer para a gente, tá? Quando a gente analisa a série de potência, o conjunto de valores de x para os quais a série é convergente pode assumir 3 possibilidades. Então, uma série de potência, né? Uma série de potência,
quando a gente estiver analisando uma série de potência igual essa daqui, né, ó, essa daqui, os valores que o X pode assumir farão com que a série converge ou com que a série diverge. Mas o que interessa para nós é quando as séries convergem. E aí a gente tem três possibilidades. Né? A série ela pode convergir apenas quando x for igual a A, porque se x for igual a A, né, isso aqui vai dar zero, vai sobrar só Cn, então você vai ter uma série de constantes. Né? A série pode convergir para qualquer valor de x, ou seja, qualquer valor de x você atribui ali, a série converge. Ou existe um valor, um número positivo R, tal que o modo de x menos a é menor que a série converge, ou o modo de x menos a é maior que R, a série diverge. Isso aqui está bem relacionado com o teste da nossa razão que a gente fez nos exercícios ali atrás. E aí, olha só, especificando cada caso aí, o que a gente tem? Né? Se a gente for trabalhar com isso daí, ó. O número R do caso 3, que é esse nosso caso aqui, ó, o que pode acontecer? É chamado de raio de convergência. Ou seja, é o tanto que faz com que a série pode convergir ou não. Porque se passar desse R, talvez a série já fique divergente. Tá? Então, olha só, no caso 1, que ela só converge para quando x for igual a A, o raio de convergência vai ser zero. Por que zero? Porque na hora que eu faço A aqui, vai ficar x menos x, vai dar zero. Tá? E no caso 2, o raio de convergência é infinito. Por quê? Porque ela vai convergir para qualquer x. Então, ela não tem um valor, um raio, né? O R seria esse valor aqui, ó. Seria o que estaria aqui dentro, ó, desse intervalo. Mas como o x a série converge para qualquer valor de x, então quer dizer que esse meu raio é infinito, ou seja, o raio de convergência é infinito. Agora, tem uma outra coisa importante que a gente tem que entender, que é o intervalo de convergência. O intervalo de convergência de uma série de potência é um intervalo que consiste em todos os valores de x para os quais a série converge. Então, seria o quê? Seria eu ter um intervalo, né? Então, dentro desse intervalo aqui, ó, seriam o quê? Todos os valores de x que estariam dentro desse intervalo, sei lá, de A até D, qualquer valor que esteja aqui dentro vai fazer com que a série converja. A gente chama isso de intervalo de convergência. Pode acontecer três coisas. O intervalo pode ser só um ponto, ou seja, a série pode convergir só para um valor, sei lá, x igual a 1. Talvez converja só para aquele valor, tá? Segundo caso, a série pode convergir para qualquer valor, aí seria qualquer número real, né? Seria o conjunto dos números reais. Esse aqui seria o caso 2, tá? O caso 2. No caso 2, a série ela não teria, podemos dizer assim, um intervalo de convergência. O intervalo é do menos infinito até o mais infinito, é qualquer valor. E no caso 3, a série vai poder convergir dentro do intervalo, porque ela só vai convergir se ela for menor do que R, que tem que ser menor, lembra? Menor do que o R, que está lá. Porque pelo teste lá a gente tem que entender isso, pelo teste da razão. Então, o X ele tem que ser maior do que A menos R e menor do que A mais R. Tá? É o que está aqui nesse próximo desenho que eu fiz aqui, ó. Então, você tem que, ó, assim quando o X é um extremo do intervalo, né, o X pode ser A mais R ou pode ser A menos R, qualquer coisa pode acontecer. A série pode convergir em um ou ambos os extremos ou pode divergir em ambos os extremos. Aí tem que analisar a série, né, igual aquelas análises que eu fiz aqui atrás, né, ó, igual essas análises aqui dessa série, para poder verificar o que está acontecendo. Né, você verificar qual que é o raio de convergência e qual que é o intervalo de convergência, tá? Então, você tem aqui, né, esse roxinho, esse rosa aqui, seria o nosso raio de convergência, nosso intervalo de convergência, né? E o raio aqui seria R, nesse caso, né? Ou seja, de A até R aqui seria o nosso raio. E aí pode acontecer dela convergir, dela divergir, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Para a série poder convergir ou não, que é o importante para nós. Aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Alguns exemplos de séries que a gente já estudou, para a gente entender qual que é o raio de convergência e qual que é o intervalo de convergência. Então, por exemplo, a série x elevado a n, que é uma série de potência,
né? Que vai ser 1 mais x, essa série aqui, né? A primeira vai ser 1, porque o n vale 0, mais o n vale 1 vai ser x, mais x elevado a 1, mais x elevado a 2, x elevado... Repara que vai ser uma série geométrica, vai ser a primeira série que a gente viu lá. O raio de convergência dela vai ser 1, né? E o intervalo de convergência dela vai ser de menos 1 a 1. Por que de menos 1 a 1? Vou voltar lá nos nossos primeiros slides, ó. Porque essa série que eu acabei de falar ali é essa aqui, ó, x elevado a n, tá vendo, ó? X elevado a n. O raio de convergência é o tanto que ela pode convergir, ó. Então, por exemplo, aqui está o meu valor de x, ela vai convergir de menos 1 até 1, tá vendo, ó? E aqui está o meu intervalo de convergência. O meu intervalo de convergência é de menos 1 a 1, porque para qualquer valor de x maior do que 1, né, faz com que essa série não seja mais convergente, seja divergente. E eu estou interessado nela. Então, o raio de convergência vai ser 1 e o intervalo de convergência vai ser de menos 1 até 1, igual está na nossa tabela aqui, tá? Essa série aí, a gente já trabalhou com ela também, né? Ó, n igual a 0 até infinito, de fatorial de n, x elevado a n. O raio de convergência é 0, porque vocês lembram que essa série aqui, gente, ela só converge para quando x for igual a 0. Nós fizemos esse exercício lá atrás, ó. Aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Esse aqui, ó. Módulo série, né, somatório de n igual a 0 até infinito, de n fatorial x elevado a n. Nós vimos que x só converge, né, quando, ou seja, a série só converge para quando x for igual a 0. Então, cai nesse caso aqui, ó. Cai no caso a série só converge para quando x for igual a a. Então, quando x for igual a a, aqui, ó, quando x for igual a a, que é esse caso aqui, o raio é 0. Tá vendo? Ó? O raio é 0, é o que está acontecendo aqui. E o intervalo, o meu intervalo não tem intervalo é 0. Nesse caso, o intervalo de convergência é só um valor, é 0. Essa outra série aqui também, nós fizemos o estudo dela, né? Nós vimos aí o estudo dessa série aí. A gente viu que o raio de convergência é 1, por quê? Né? Porque ela vai estar variando de 2 até 4, ou seja, ela vai ser convergente para x maior do que 2 e menor do que 4. A gente viu isso, lembra disso? Resolvi esse exercício aqui atrás, ó. Olha ele aqui, ó. Ele que é resolvido, ó. Tá vendo? Essa é a série, tá vendo? A mesma que tá lá. E aqui nós chegamos à conclusão que ela converge só quando o x, né, for de maior do que 2, menor do que 4. E esse é o nosso intervalo, vai ser o nosso intervalo de convergência, ó, de 2 até 4, e o nosso raio vai ser 1, né? O raio é 1, ó, tá vendo? Ó, aqui a gente tem o 3, na verdade, né? Então vai ser de 1 até 4, ó, de 2 até 4. Então o raio é 1, esse raiozinho aqui, ó, então o nosso raio de convergência é 1. Agora, essa série aqui, que é a série de Bessel, né? O raio de convergência é infinito, pode ser qualquer valor de x aqui vai fazer com que ela converja, né? Para qualquer valor de x ela vai convergir, é o que a gente viu aqui, ó. A série converge para qualquer x, tá? Depois a gente fica aí com um exercício até tentar mostrar que essa série aqui converge para qualquer valor de x. Se ela tem um raio de convergência igual ao infinito, então quer dizer que o intervalo de convergência é de menos infinito até o mais infinito. É o que está dizendo aqui, ó. Tá, ó. Se a minha série, né, ela converge para qualquer valor, né? Ó, o raio dela é infinito, que é o que está acontecendo aqui, ó. 2 pinguinhos aqui, ó, os 2 i. A série converge para todo x. Então, se a série converge para todo x, o raio é infinito e o intervalo é de menos infinito até mais infinito. Então, essa aqui é uma tabelinha, né, que está aí para a gente poder entender, né, o que acontece com a série de potência com relação ao raio de convergência dela e com relação ao meu valores do meu intervalo. Em geral, né, aqui embaixo tem uma dica muito boa que fala o seguinte, ó, em geral, o teste da razão e algumas vezes o teste da raiz deve ser usado para determinar o raio de convergência, tá? Então, o teste da razão, tá? O teste da minha razão, que é o teste que eu estou mais usando até agora, ele é um dos mais usuais,
em algumas vezes o teste da raiz ele deve ser usado para determinar o raio de convergência, que é esse raio aqui. Quando o x é um extremo do intervalo de convergência, os testes vão falhar, né? Aí tem que usar um outro teste. Provavelmente, você usou o teste da razão, ele falhou, pode procurar outro teste, né? Porque o x, né, vai estar lá no intervalo, mas não tem problema com relação a isso, não. Tá? Olha o exemplo aí, ó. Fiz um exemplo. Ó. Encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência da série. Então, vamos lá. Raio de convergência. Lembrando, vamos lembrar aqui de novo. Ó, raio de convergência. O que é o raio de convergência e o que é, né, o meu intervalo de convergência. Então, o raio de convergência, ele pode ser igual a zero ou igual a infinito. Isso, se o meu x for igual a ele vai ser igual a zero. E ele vai ser infinito se vai se convergir para qualquer x. Agora, o intervalo de convergência, ele consiste em apenas um número. Se for x igual a zero, né, se a série convergir para apenas um valor, ele vai ser infinito, o intervalo de convergência vai ser infinito se a série convergir para todo x, e se existir um número r, tal que a série converge para o modo de x menos a com menor do que r, e diverge para o modo de x menos a maior do que r, aí a gente vai ter que escrever essa desigualdade dessa maneira aqui para poder encontrar o intervalo de convergência. Foi basicamente o que eu fiz aqui, ó. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Então a gente até fez um exemplo sobre isso. Depois vocês voltam aí a aula e vejam como que eu fiz lá, quem não entendeu direito. E quem não entendeu também pode perguntar, que a gente volta lá e explica de novo. Então o exercício foi assim, ó, deu essa série, né? E quer calcular o raio e quer calcular o intervalo. Então, vamos usar o teste da razão, que é AN mais 1 sobre AN, né? Então, o que eu fiz? Aonde tem N, eu coloquei N mais 1, então ficou menos 3, N mais 1, vezes X, N mais 1, sobre N mais 1, mais 1. Por isso que aqui deu 2, tá? Porque eu troquei o N por N mais 1. Então, ficou assim, ó, ficou N mais 1, mais 1. Né? Mais 1. Esse 1 mais 1 aqui virou esse 2 que está aqui. E aqui agora eu copiei pelo inverso da minha fórmula que está aqui, que é o meu AN. Então ficou raiz de N mais 1 sobre menos 3 elevado a N sobre x elevado a N. Tá? E aí, o que acontece? Ó, eu vou desmembrar esse menos 3 elevado a N mais 1 e o x elevado a N mais 1. Vai ficar menos 3 elevado a N, menos 3 elevado a 1, né? Desmembrei. Aqui o x também eu desmembrei. Ficou x elevado a n e x elevado a 1. O n mais 1 dentro da raiz não tem como fazer nada. Eu repeti, aqui embaixo eu repeti todos os termos. Aí eu vou simplificar. Ó. Esse cara simplifico com esse aqui eu não simplifico com ninguém, na verdade. Né? Esse aqui ele fica aí do jeito que está. Estou empolgando aqui. Né? Esse menos 3 elevado a 1 eu não vou simplificar. Vou simplificar só esse x elevado a n com esse x elevado a n. Aí ficou, ó. Menos 3 elevado a 1 vai dar menos 3. Vezes x elevado a 1 vai dar x, raiz de n mais 1 sobre n mais 2, dentro da raiz também. Agora, olha só, aqui agora, como ele está em módulo, e o que acontece? Esses n's aqui só podem assumir valores positivos, porque a minha série vai de n igual a zero até infinito, não tem valor negativo. Então, eu garanto que a raiz de n mais 1 e a raiz de n mais 2 sempre vão ser valores positivos. Então, eu tirei do módulo. E esse menos 3 aqui, o módulo de menos 3 é 3. Então, eu posso colocar só o x dentro do módulo, né? Porque eu não sei qual o valor de x. Aí, o que acontece? Quando eu for calcular esse limite, eu dividi todo mundo por n, ó. O que eu fiz? Ó, dividi todo mundo por n, igual tá aqui, ó. Com n dividido por n, 1 dividido por n, n dividido por n, 2 dividido por n. Por quê? Porque o denominador aqui de maior potência é o n elevado a 1. E aí ficou. Isso aqui, ó, isso aqui vai dar 1. E isso aqui, quando eu fizer o limite tender para o infinito, vai dar 0. Isso aqui também vai dar 1. E isso aqui, 2 sobre n, quando eu fizer o limite tender para o infinito, também vai dar 0. Vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, o que sobrou? Sobrou o limite de 3 vezes o módulo de x. Só que o módulo de x é constante, 3 também é constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite é 3 módulo de x, quando o meu x tende para o infinito.
né? Então, quando o meu n tende para o infinito. Então, quando o meu n tende para o infinito, esse limite dá 3 módulos de x. Acabou? Não, agora é que nós vamos analisar. Agora é que nós vamos ver quem é o raio e quem que é o intervalo, né? Então, olha só, pelo teste da razão, a série só vai convergir se o resultado do limite for menor que 1, né? E só vai divergir se o resultado do limite for maior do que 1. Isso é o teste da razão. Não se esqueçam do teste da razão, tá? Então, tá até aqui, ó. Então, o que que acontece? O que que eu fiz? Eu resolvi isso aqui. Eu peguei esse 3, passei para cá, ele estava multiplicando, passou para cá dividindo. Então, ele converge se o módulo de x for menor que 1/3 e ele diverge se o módulo de x, né, for maior do que 1/3. O que que significa falar que esses módulos de x são menores que 1/3 e maiores que 1/3, né? Significa dizer em relação à convergência e à divergência. E significa também que o raio de convergência é 1/3, tá? O raio de convergência vai ser 1/3. Ok? Pessoal, vocês estão escutando aí direitinho? Eu acho que tá dando para escutar, né? Para mim aqui normal. Beleza. É porque é informação para caramba. Eu vou resolver esse aqui, vou dar um intervalinho de uns 10 minutinhos para nós tomar uma água e a gente volta. Isso aqui depois vocês podem assistir tudo de novo. É muita coisa. Mas olha só. Então, só para vocês poderem, para a gente terminar esse exercício, então quer dizer que o raio de convergência, né, o módulo de x vai ser, o raio de convergência, desculpa, vai ser 1/3, né? Porque se for voltar na nossa teoria, né, a nossa teoria que está aqui, ó, isso, ela vai acontecer isso aqui, né? Ó, existe um número real, né? Um número positivo R, tal que a série converge para esse módulo. Foi o que aconteceu aqui, ó, no nosso exercício. Ela converge, então você tem que resolver esse módulo, então o raio de convergência vai ser esse número aqui, vai ser 1/3, sem erro. Agora, a série, né, ela converge no intervalo de -3, né, de -1/3 até 1/3. Mas a gente tem que testar, né, esse nosso intervalo. Porque o que acontece? Deixa eu só desenhar isso daqui, para vocês poderem enxergar, porque a nossa série, né, o valor de x, ó, 1/3, supõe que 1/3 esteja aqui, e aqui seja 0. Para qualquer valor menor do que 1/3, que está para cá, não é? A série converge. E para qualquer valor maior do que 1/3, a série diverge, tá? Então, o raio de convergência da nossa série é 1/3, tá? 1/3. E aí, o que a gente vai ter que entender, né? Por que aqui eu coloquei esse intervalo de -1 e -1/3? Justamente por causa do módulo, né? Porque aqui pode ser, o x pode assumir -1/3 e mais 1/3 como valor. Não quer dizer que pode ser de -1/3 até 1/3. Mas a gente tem que testar a série para ver se ela converge. Então, nós temos que fazer x igual a -1/3. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar aqui aonde tem x, eu vou ter que colocar 1/3. Então, eu venho aqui e coloco 1/3 aqui, ó. Então, vai ficar -3 elevado a n, menos 1/3 elevado a n, da raiz quadrada de n mais 1. Na hora que aqui vai valer 1/3, algebricamente, na hora que eu multiplico aqui, ó, menos com menos vai dar mais, como a potência é a mesma, é n e n, né, eu posso simplificar esse 3 com esse 3, menos com menos dá mais, vai ficar 1 elevado a n, sobre a raiz de n. Na hora que eu desenvolvo a série fica assim, né? Fica 1 sobre raiz de 1, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 4. Se você for parar para pensar, essa série aqui é uma série que a gente já trabalhou com ela, que chama série P. Né? O que é a série P? É uma série
que a gente pode escrever ela dessa maneira aqui, ó. 1 sobre N elevado a P. Repara que o N vale 1 aqui nesse caso, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 4, mas ele está sempre elevado ao quê? A 1/2, porque 1/2 é o expoente da minha raiz, tá vendo? Ó, 1/2. Posso escrever a raiz quadrada como sendo expoente 1/2. E aí, toda vez que esse meu P for um número menor do que 1, a gente fala que a série diverge. Então, quando o meu x for 1/3, a série vai divergir, usando aqui o teste da série P, porque essa série vai ser uma série P. Toda vez que a série P tiver o meu P menor do que 1, a série diverge. Toda vez que o P for maior do que 1, a série converge. Não esquece disso, não. Então, quer dizer que, quando nesse extremo aqui, ó, no menos 1/3, a série converge. Não me interessa, porque eu só quero saber de onde que a série converge. Agora, eu vou fazer para x igual a 1/3. Para x igual a 1/3, o que vai acontecer? Ó, menos com mais aqui vai dar menos, eu posso cortar esse 3 com esse 3, como a potência aqui é n, e n eu posso conservar ela, vai dar menos 1 elevado a n. Só que agora o que aconteceu? A série ficou 1 sobre raiz de 1, menos 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 4. A série agora não é mais uma série P. Por quê? Tem sinal de menos, sinal de mais, sinal de menos, sinal de mais. Então, é uma série alternada. Agora, eu tenho que usar o teste da série alternada. Então, o que é o teste da série alternada? É fazer primeiro, né, o termo posterior Bn mais 1, você tem que verificar se ele é menor ou igual a Bn. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de n mais 2, de novo, porque na hora que eu colocar aqui, ó, n mais 1 aqui, ó, n mais 1 aqui, ficar n mais 1 mais 1. Aí vai dar 2. Então vai ficar n mais 2. Por isso ficou n mais 2 aqui. E aqui o meu Bn é o próprio termo, é 1 sobre n mais 1. Repare que quando a série é alternada, você só busca o seu Bn, né, o seu Bn, você esquece essa parte aí da potência com a base negativa. O seu Bn seria isso aqui. Como se aqui tivesse o 1, né? 1 sobre raiz de n mais 1. E aí, ó, repara que se o denominador for igual, é lógico, é evidente que esse denominador aqui ele vai ser maior do que esse, não vai? Ó? Porque o n, por exemplo, se o n for 4, 4 mais 2, 6. Raiz de 6 é maior do que a raiz de 5, porque o n é 4, 4 mais 1, 5. Aqui fica raiz de 6, raiz de 5. Então, esse número aqui, ó, provavelmente ele é, com certeza, né, maior, né, menor, desculpa, né, do que esse daqui, para qualquer valor de n. Então, isso é uma verdade. Tem que analisar dessa maneira. Aí, depois, você tem que fazer o limite com n tendendo ao infinito de Bn. 1 sobre a raiz de n mais 1. Quando o n tende para o infinito, vai ficar infinito mais 1 vai dar infinito. Raiz de infinito continua dando infinito. 1 dividido por um número infinito, que é muito, muito grande, dá 0. Beleza. Satisfez as duas condições. Então, a série converge. Então, quer dizer que a série, ela converge para n, para x igual a 1/3, mas ela não converge para x igual a menos 1/3. Foi o que aconteceu aqui. Então, na hora que eu for fazer o meu intervalo de convergência, eu tenho que excluir o menos 1/3. Por isso que não tem o sinal de igual aqui de baixo, tá vendo? É só maior do que 1/3. Então, quer dizer que o meu... Então, aí eu coloquei o quê? Parênteses, porque o parênteses quer dizer que o menos 3 não entra. E quando eu coloco o colchete, quer dizer que o menos 3, não, menos 1/3 não entra. E quando eu coloco 1/3, né, quer dizer que ele entra. É como se fosse assim, ó, é como se fosse bolinha aberta para menos 1/3, né, para menos 1/3. Pegar a borracha que isso aqui ficou embolado. Voltando aqui. Então, ó, para menos 1/3, bolinha aberta, e bolinha fechada para 1/3. E aí quer dizer que dentro desse intervalo aqui, ó, qualquer valor que eu pegar e substituir para x lá na série, né, para qualquer valor que eu substituir aqui na série, ó, a série vai convergir. Então, ela está convergindo de menos 1/3, ou seja, para valores maiores que menos 1/3, até valores menores ou iguais a 1/3. Esse é o meu intervalo de convergência, tá? Então, para poder fazer o intervalo de convergência, você vai ter que usar o teste da razão, aí vai achar um limite, que vai ter um módulo da variável x, e aí você vai ter que estudar esse módulo, né? Verificar o que acontece. Talvez, se acontecer, né, de
você verificar que ela converte para um número X só igual a A, beleza, acabou, não precisa fazer mais nada. E se você verificar também que ela converte para qualquer X, melhor ainda, não tem que fazer mais nada. Agora, se você verificar que ela tem um módulo e é maior que algum outro valor, né, aí você tem que fazer o estudo do módulo para poder verificar se a série está convergindo ou não, tá? Que é o intervalo de convergência, tá? Próximo momento, vou dar um intervalo aqui, vou tomar uma aguinha. Próximo momento, a gente trabalha com a série de Taylor e a série de Maclaurin. São dois tipos de séries de potência importantes aí para gente, tá? Vou dar aqui um tempinho, 10 minutinhos, eu volto, tá? Beleza, Comédia. Tranquilo.